Graça e paz, amados. Bom dia. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Eu quero dar as boas-vindas a cada irmão e irmã, a cada um que nos visita, tanto aqui presencialmente quanto nas redes sociais, ao Mateus, que hoje colaborou conosco no louvor. Seja muito bem-vindo, Mateus, e que Deus possa falar aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre aquilo que hoje o Senhor irá tratar conosco. Vamos? Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e rogar a Deus agora, pedir a Deus agora. Senhor, fala comigo. Usa o pastor, usa essa igreja, usa esse momento tão sagrado para trazer uma palavra tua ao meu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado e por esse dia tão maravilhoso, mesmo gelado, porque foi o Senhor quem providenciou isso. E por esse momento também tão aprazível, tão agradável, que foi o momento de te louvar, Pai. Oh, Deus, muito obrigado. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui conosco e podemos nos abraçar. Ao mesmo tempo também, obrigado pelos meus irmãos que acompanham conosco nas redes sociais, que da mesma forma, Senhor, eu também me alegro de poder estar celebrando ao lado de cada um deles, mesmo alguns orando tão distante, tão longe, mas queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue nos unindo no vínculo do Teu Santo Espírito, para que juntos possamos cumprir com todo o Teu querer aqui na terra. Senhor, abençoa a Tua igreja local, abençoa nossas vidas, cada família que representa essa igreja local. Tenha misericórdia de todos nós, papai, do ancião, da anciã, mais idoso, mais idosa, ao bebê, ou quem sabe ao feto que está sendo gerado ainda no ventre das minhas irmãs. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque esse lugar foi um lugar que o Senhor preparou para que a gente pudesse estar ouvindo a Tua voz, aprendendo e vivendo os Teus mandamentos. E agora, Pai, eu me coloco diante do Senhor e peço, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia de tudo que falarei ao Teu povo e tenha misericórdia, meu Deus, de tudo que estaremos tratando aqui. E que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos ensine nessa manhã. Que o Senhor faça com que as obras malignas que se levantem contra as nossas vidas caiam por terra. E que o Senhor também derrame sobre nós força, para que a gente possa se posicionar da forma correta, Senhor. Para que a gente possa lutar e vencer as batalhas que o Senhor quer que vençamos. Porque acreditamos, Pai, que algumas batalhas somos nós que temos que vencer, enquanto isso outras batalhas somente o Senhor vencerá. E assim, Pai, queremos viver como os Teus filhos, como os Teus servos, e principalmente seguindo as pisadas do nosso Salvador bendito Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por esse momento. E usa, Deus, a Tua igreja, a minha vida e principalmente o poder do Teu Santo Espírito na Tua palavra para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu convido meu irmão, minha irmã a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, versículo 1 ao 5. O título da minha mensagem é Caverna de Adulão. Caverna de Adulão. Uma caverna a mais na vida de um servo de Deus. Quem aqui já entrou numa caverna? Os biólogos? Isso é parque de diversão. De biólogo, historiador e arqueólogo. Arqueólogo, então, né? Só falta ter um infarto, né?
vendo ali os estalactite. Para outros isso é assombro, né, irmãos? Sejamos honestos. Entrar em caverna. Tem irmão que está pensando assim, pastor, eu não sou Batman, não. Nem o Robin. Esse negócio de caverna não é para mim, não. Eu sou dessa turma aí, viu, irmãos? Deve ser muito legal, muito bonito poder conhecer alguns lugares turísticos. Mas aqui não foi lugar turístico não, tá, irmãos? Aqui não foi ver, né, uma obra, uma caverna antiga segura. Aqui o negócio foi estreito. Aqui foi uma situação, eu diria, calamitosa, como em muitas outras ocasiões de Davi. E Davi aqui ele vai para essa caverna. Ele se refugia nessa região, né, que era chamada de Adulão. Hoje, ao falar sobre isso, eu quero te dizer que você pode talvez não ter entrado nunca numa caverna, mas eu quero te dizer que você passará por momentos como de uma caverna. Vou tentar te traduzir aqui. Possivelmente você, talvez durante toda a sua vida, nunca seja colocado numa caverna literal. Você não está fugindo do patrão, da mulher, da sogra, e precisa de ir para uma caverna. Mas, com certeza, as experiências que Davi teve na caverna podem ser vividas por você. Na sua tribulação, na sua angústia. Quem sabe a sua caverna será ou já foi um leito de enfermidade. Então, o que será a caverna que passaremos? Não sabemos. Uma coisa sabemos: momentos assim de fuga, de desespero, de enclausuramento passaremos. Por quê? Porque, irmãos, não há quem não sofra. Como dizia Agostinho de Hipona, conhecido por muitos como Santo Agostinho, Deus não teve nenhum filho sem sofrimento. Só teve um sem pecado. Porque até mesmo Jesus sofreu, ou seja, Jesus não teve experiências como Davi de passar numa caverna, mas ele teve experiências parecidas. A maior caverna de Jesus foi o jardim de Getsêmani. Quer uma caverna pior do que aquela? Em que você chama os seus 12 para orar com você e um ainda te trai, não está lá com você, está lá conspirando para te trair, e os outros 11 estão dormindo. Mestre prestes a morrer por nós, ele pede, me ajudem aqui em oração. Quando ele vai ver, está todo mundo dormindo, roncando, e roncando alto ainda. Outra grande caverna de Jesus foi no início do seu ministério, onde ele vai orar e jejuar por 40 dias. Era deserto? Era. Mas poderíamos aplicar como uma caverna assim? Então, se prepara aí. A gente vai mergulhar aqui nessa passagem. E eu não tenho dúvida que se você já não passou por uma caverna, você está passando. E se você ainda não passou ou não está passando, você passará. Mas eu quero te afirmar, olhos de vocês nos meus olhos, assim como Deus foi com Davi, Deus será contigo também em nome de Jesus. Vamos aprender com Davi hoje, porque ele venceu na caverna, e nós venceremos nas nossas cavernas, amém? Diga para o irmão que está ao teu lado, olha, você vai vencer na sua caverna. Você vai vencer nas cavernas, minha irmã. Você vai vencer nas suas cavernas, meu irmão, porque o Senhor será conosco, em nome de Jesus. Então eu quero ler com meus irmãos esse texto que se encontra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21, versículos de número 1 ao 5. Estarei lendo na NVI. Glória a Deus. Davi refugia-se em Adulão
e depois ele vai para uma outra região chamada Mispa. Aleluias. Todos acharam? Davi, versículo 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Ponto final. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Cidade de Gate é dos filisteus, pelo qual falamos semana passada. Davi estava fugindo de Saul, não tinha mais para onde ir, e meio que pelo instinto, pela vida, pela sobrevivência, fugindo de Saul, caiu na cidade dos filisteus, chega lá para Aques, vai tentar buscar abrigo em Aques com o rei filisteus. Os conselheiros dizem, mas daí não era Davi? Todos diziam que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, e se cantavam inclusive sobre ele, porque ele é o rei de Israel. E ali ele, ouvindo isso, ele fica com muito medo, e se dissimula como um louco, começa a babar na barba, riscar na parede da cidade, e os soldados olham Davi daquele jeito, e a Bíblia vai falar que quando Davi ficou com aquele medo, porque os conselheiros, ao dizerem isso, não era esse o grande herói de Israel, o rei de Israel, que se cantava a respeito deles, ele ficou morrendo de medo. E o texto diz que na presença deles, ou seja, dos conselheiros e dos soldados, Davi se fingiu de louco. Então, enquanto vinha uma grande autoridade ali perto de Davi, Davi babava, riscava, falava um monte de asneira, e quando saía, olha que curioso, né? Na presença deles, Davi se fingia de louco. Então, na presença dos filisteus, dos conselheiros, dos soldados valentes, Davi se fingia de louco. E quando eles não estavam presentes, o que Davi fazia? Meus irmãos, Davi orava, clamava, estava morrendo de medo. Deus me socorre, Deus me livre, e agora? Eu não vou conseguir fugir. Então, na presença deles, se fazia de louco. Na ausência deles, clamava a Deus. Fico imaginando essa cena, né? Bem curiosa. Na presença, ele risca, fala bobeira, repete as coisas, baba, balbucia, ofende um ou outro, quem sabe de um jeito meio esquisito. E quando as pessoas saíam, ele, Pai, Deus me socorre. Jeová, estende a tua mão. E ali ele viu uma beiradinha que ele se sentiu seguro, quem sabe numa noite, quem sabe numa brecha, e foge, aleluias. Esse é o episódio. Foi fácil para Davi? Não. Pastor, mas e aí? Deus preparou melhor para Davi? Preparou. E agora? O que era o melhor para Davi? Uma caverna. É de rir ou não é, meus irmãos? Deixa eu abrir uma pausa aqui antes da leitura do texto. Irmãos, sabia que nós, cristãos modernos, brasileiros, a gente está, eu diria, algumas frases, alguns pensamentos, eu diria que são legítimos, nos adoeceram um pouco. Vou explicar. Sabe aquela ideia? Esse culto vai mudar a tua vida. Esse culto vai ser a virada de chave da tua vitória. Essa mensagem vai ser a resposta de Deus para a tua vida. E percebam, o povo de Deus está vivendo um pouco dessa síndrome. Meu irmão, vem cá, deixa eu te perguntar, com toda honestidade. Você já entregou a sua alma a Jesus? Já mesmo? Você já se batizou, como diz a palavra, como esse rito de iniciação, provando para você mesmo, para Deus e para aqueles que estão ao seu redor, agora eu sou de Deus? Você já fez isso? Você já nasceu de novo? Então, para que esperar agora que um culto vire a tua vida? Que um culto vire a chave da tua existência? Isso é um engano, meus irmãos. Você já se encontrou com o Salvador da tua alma?
Ele reina sobre você, já foi tudo mudado. Amém, igreja? Percebam que eu sei que quando falamos isso, um culto, essa mensagem, a gente está querendo dizer o seguinte, que hoje Deus vai ter um encontro com você, mas a gente acaba vivendo esse frenesi. E esse frenesi acaba sendo algo que nunca completa, porque sempre, não, eu preciso mais, eu preciso de algo. Vamos olhar para Davi? Davi precisa mais, foge lá para a terra do inimigo. Davi precisa mais, aí ele vai lá se finge de louco. Davi precisa mais, agora ele vai para uma caverna. Vamos lá, vamos conversar com o Davi. Davi, e aí? E aí, que Davi estaria dizendo para nós o seguinte, não, eu já sou completo. Eu não preciso de uma fase a mais. A minha vida está sendo conduzida pelo meu mestre. E o meu mestre está me moldando, porque eu não sou uma aberração na história. Eu sou alguém que ele gerou para um propósito. Aleluia! Qual era o grande propósito de Davi? Servir a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus. E é isso que ele fazia. Quando? Quando ele decepava a cabeça de Golias, ou quando ele vencia os filisteus, ou quando ele era homenageado pelas canções, e quando ele estava fugindo, quando estava tudo dando errado, quando ele estava sozinho, quando ele estava babando, e quando ele estava indo para uma caverna, que nem um rato fugindo de gatos. E aí Davi precisava de um culto de vitória, de um culto triunfalista, de uma mensagem de poder, de um divisor de águas. A gente usa essas frases. Não estou aqui querendo reinventar a roda, irmãos. Eu estou querendo te dizer, se você já tem Jesus, se você já crê em Deus, a virada da chave da sua vida já aconteceu. Se aproprie disso e viva assim. Amém. E o que acontecer além disso é presente de Deus. Amém, meus irmãos? Porque a gente acaba ficando assim, ai, fui desempregado, ai, a mulher me chutou, ai, o marido me abandonou, ai, o meu filho desviou, a minha vida... Para de bobeira, não é verdade, irmãos? Ai, está tendo guerra, ai, agora o anticristo, e aí a gente fica, ai, meu Deus, e agora? Para, creio em Deus, sou de Deus, pertenço a Deus, a minha alma é dele. Aleluia, então eu estou seguro diante dele, aleluia. E era assim que Davi vivia. Por isso que as histórias bíblicas me apaixonam. Estão entendendo, meus irmãos? Porque elas tiram a gente das nossas tolices. E aqui, irmãos, eu sou brasileiro também, sou fruto dessa geração. Você acha que ainda tem algumas bobeiras que não me perturbam? Claro que me perturbam. Mas aí eu vou ler a Bíblia e Deus me consola. Aí eu fico dando ouvido muitas vezes para os outros, para as circunstâncias, para o problema, e fico perturbado. Aí eu vou ler a Bíblia e orar e para. A perturbação é óbvio, porque a Bíblia vai ser a resposta de Deus para nós. Amém, meus irmãos? É óbvio que nesse culto Deus vai falar com você. É óbvio que o Espírito Santo vai usar a igreja e a minha vida para ser um canal de bênção para você. É óbvio, mas não são essas coisas que mudam a nossa vida. Quem muda a nossa vida? Jesus Cristo, Senhor. Se eu já sou dele, ele me segura nas palmas das suas mãos e nada nem ninguém me lança fora. Aleluias. E aqui a gente descansa. Ao mesmo tempo a gente faz o nosso melhor. E por outro lado a gente confia nele como se ele fizesse sempre. E de fato faz o seu melhor. Amém, meus irmãos? Então esse foi o episódio de Davi. E percebam, Davi não ficava dando piti, né? Senhor, eu fui ungido pelo profeta. Oh, Senhor, aonde está, Senhor? Sabe bobeirada? Pitizinho, bobo, tolo, de uma sociedade... Meu irmão, aqui como brasileiro a gente é maravilhoso, mas a gente é muito mole, irmãos. Qualquer coisinha, está chovendo, não vou para a igreja, crente papelão. Está frio, não vou para a igreja. Meus irmãos, é muito mole. Está resfriadinho, não, claro, se está doente, gripado, com febre, né? Inclusive, irmãos, fica aqui uma recomendação muito importante. A gente não usa máscara para não pegar doença, é para não transmitir para o outro, tá bom? Lembrem disso. E hoje, graças a Deus, com o advento da tecnologia, você pode cultuar a Deus doente em casa. Glória a Deus, em tempo real, aleluias. Mas assim, a gente voltando, a gente é muito mole. Deu errado aqui, não vou para a igreja. Davi não dá repetir, meus irmãos. Não tem nenhum problema chorar, não tem nenhum problema se lamentar, mas mais maduro, né? Amém, meus irmãos? Precisamos ou não? Vai ver depois um pouquinho as crianças da Sibéria, tá? Aprender um pouquinho lá com a Sibéria, como eles vão para a escola.
Lá quando dá 45 graus negativo, aí é 45 ou é 50, se não me engano. Aí as crianças estão liberadas para não ir para a escola. Meus irmãos, na Sibéria, está entendendo? Tem gente que é forte nesse mundo, irmãos. Tem gente que é valente. Podem ver, meus irmãos, nos países de primeiro mundo, as crianças vão cedinho para a escola, mesmo nevando, sozinhas. Papai e mamãe deixa aí, e lá é cultura, as crianças têm que ir sozinhas. Uma segura na mãozinha da outra, que nem lá no Japão, e vão. Dá até dó de ver aquelas criancinhas, mas olha lá, vê se os japoneses estão com dó da gente. E eles vão continuar crescendo e engolindo o mundo, porque são valentes, são treinados na dor. Vamos lá, vamos para os árabes, lá nos desertos. Ô meu irmão, que é um povo mais guerreiro também. Falei dos siberianos, estou falando dos orientais. E os árabes, que são criados lá no deserto, 50 graus. Né? Pelo amor de Deus, como pode crescer no ambiente de cresce, meus irmãos? Perceba, a gente é muito mole, né? O pastor não pregou o que eu queria, troca o pastor. É uma tolice. Vocês entendem, meus irmãos? Então vamos aprender com o Davi, amém? Vamos deixar de besteirada, né? Vamos lá. Então voltando ao texto, vamos lá, do início, irmãos, do versículo 1, vamos lá. Vocês entenderam bem o contexto, né? Ficou claro? Versículo 1, capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram para lá encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim, Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gate disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Aleluias. Então, Davi vai para essa caverna de Adulão. Quando ele chega lá, sua família sabe que ele estava ali. Possivelmente ele entrou em contato com alguém de confiança e disse: avisa meu pai, avisa minha mãe, avisa os meus irmãos. Porque aqui ele estava fugindo de Saul e com certeza Saul iria usar a família para também se aproximar de Davi. Talvez você me pergunte: pastor, por que Saul não matou os pais de Davi e os irmãos de Davi? Saul, irmãos, ele podia ser um endemoniado, mas não era bobo, tá? Ele era um endemoniado, mas não era bobo. Não é porque é endemoniado que é bobo, tá? E vocês têm que lembrar que reis são vaidosos. Ele queria destruir o seu maior oponente, mas ele não poderia criar animosidade com o povo, porque uma coisa é perseguir Davi, outra coisa é matar os pais de Davi e os irmãos de Davi sem ter cometido nada. Mas Davi, sendo vivo, ele avisa e tenta trazer pai e mãe, porque ele pensou: pelo menos eu vou tentar proteger os indefesos. E aqui, como diz o texto, como mostra o texto, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, versículo 1, foram até lá para encontrá-lo. Versículo 2, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Ou seja, o burburinho aconteceu, e foram aqui os irmãos de Davi, foram os pais de Davi, e várias outras pessoas foram se encontrar com ele. Aonde? Na caverna. Na caverna. Lembra que eu falei que a caverna para Davi é um lugar especial? Davi vivia entre palácios e cavernas. Eu sei que você é como eu, gostamos dos palácios, não é? Mas e das cavernas?
Perceba que Davi foi treinado por Deus não nos palácios. Davi foi treinado nas cavernas. E eu diria até para vocês que lendo a Bíblia e lembrando dos episódios bíblicos, a gente vai ver que haviam vários outros irmãos que frequentavam cavernas. Um deles é o próprio profeta Elias, que Deus se revela a ele também numa caverna. Mas ninguém foi tanto para a caverna quanto Davi. É claro que de forma obrigatória, tá, irmãos? Ele não ia lá fazer um tour, né, um passeio, né? Ele ia lá porque realmente não tinha outro lugar para ir. Mas ele fazia da caverna não o fim da vida dele. Porque a caverna para Davi fazia parte da sua experiência espiritual. Moisés e o Israel precisaram do deserto. João Batista do deserto da Judéia. Mas Davi precisou das cavernas e das fugas. Posso ouvir glórias a Deus? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, meu irmão. Mas uma coisa que eu noto em Davi, meus irmãos. Na caverna, Davi tinha contentamento. Oh, Pai, isso é forte demais. Na caverna ele tinha contentamento. Na caverna ele tinha plenitude. Na caverna ele tinha satisfação. Gostamos muito de citar um texto que Jesus cita, que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena. Na caverna, Davi tinha abundância. Por quê, pastor? Porque anjos iam na caverna? Não, irmãos, porque ele sabia que na caverna Deus estava ali. Ou seja, havia contentamento, havia plenitude, havia satisfação e havia abundância. Abundância aqui, leia-se satisfação, completude. Ele era completo. Vem cá, deixa eu te perguntar, irmão. O Senhor te basta? Ele te completa ou você precisa de coisas a mais para que a sua vida espiritual esteja plena? Se você precisa de coisas é porque está te faltando buscar mais a Deus. Está faltando se encontrar mais com o Senhor. E aí eu quero te desafiar. Se permita ser levado para as cavernas. E se permita aprender com Davi. Porque Davi, ele enxergava além, muito mais profundo. A caverna não era o seu fim. Para Davi, a caverna era um lugar de consagração, um lugar de oração, um lugar de jejuns. Porque não pense você que tinha banquete lá na caverna. A caverna para Davi era um lugar de crescimento espiritual e principalmente era um lugar de adoração. Você consegue imaginar nessa cena? Ele vai para a caverna enquanto ele se comunica, que o tempo vai passando mesmo. Não ache você que é o Davi contemporâneo, né, midiático no sentido assim, de tudo ali online, em tempo real, full time. Não, não. Não é o Davi micro-ondas, que vai para a caverna, manda um WhatsApp, um Telegram. Papai, mamãe, estou aqui, viu? E aí já vem 2 horas depois, papai e mamãe pegam ali um helicóptero e vai ver Davi. Não, esquece. Foi dias, semanas. Percebe, irmãos, a nossa geração, né, afobada, ansiosa, que tem que ser tudo para onde. Meus irmãos, né, tem hora que a caverna dura dias, dura noite, vem frio, vem aranha, vem cobra, porque só coisa ruim tem na caverna. Mas é coisa ruim para quem vê curto, para quem vê só o umbigo. Para quem vê além, a caverna é um lugar de bênção em nome do Senhor. Consagração, oração, jejuns, crescimento espiritual e principalmente adoração. Porque agora ele estava aguardando as coisas acontecer. E olha, sabia que Davi escreve na caverna Salmos? Sabia? Vamos ler os Salmos? Olha só. Tem pelo menos 2 Salmos, é o Salmo 57 e o 142. Algumas Bíblias no cabeçalho colocam que o 142 é um Salmo de Davi. Outras não. Mas o Salmo 57, vamos ler. Salmo 57, olha só. Começa assim, um título, Não Destruas. E aí vem um cabeçalho, para o mestre de música de acordo com a melodia, poema epigráfico davídico,
quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Oh, meu pai, como Davi era extraordinário. Está lá na caverna, está dando tudo errado. Ele não dá repetir, vou fazer um poema de adoração, meu Deus. Porque eu não preciso mais de uma experiência para ser mudado, eu já fui mudado, eu já fui resgatado. Há uma promessa na minha vida, Deus vai cumprir como Ele quiser. E se Deus quiser outra coisa, Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele é soberano sobre a terra. Todos os fios da nossa cabeça estão contados. Nada acontece que antes Deus não diga sim. Amém, meus irmãos? E até o diabo para agir, ele passa no trono de Deus e diz: soberano, eterno, posso. Se o eterno diz não, ele não faz. Ou seja, o diabo é o diabo de Deus. Para o diabo agir, ele precisa pedir para Deus. Então, meu irmão, não tema o diabo, tema a Deus que tudo pode, aleluias. E o Salmo 57 começa dizendo assim, vamos ler rapidamente, olha, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo, aleluia. Olha o endereço que Davi está nos levando. Está vivendo na caverna, meu irmão? Bom, a que endereço Deus está mandando a gente ir? Para as asas do Senhor, buscar refúgio em Deus. Não importa se é uma caverna, não importa se é um deserto, não importa se são labaredas de fogo, o que importa é quem está do teu lado e dentro de você. 2. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus a quem que para comigo cumpre o seu propósito, aleluia. Davi orava, meu irmão, ore até as coisas acontecer, lute, seja frouxo, não dê piti, sim, se lamente diante de Deus com honestidade, apresente a sua dor, mas se posicione. Gaste tempo de oração, gaste tempo de quietude, gaste tempo de contemplação e de meditação. Tem hora que não é para fazer nada, é só para esperar. É só para esperar e para glorificar a Deus. Olha o que Davi fazia. Clamo ao Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Ou seja, Ele me chamou para ser rei. E se acabou meu reinado, acabou. Por quê? Porque é assim. Davi não sabia se o reinado dele seria mais expressivo. Aí talvez você diga, pastor, mas ele não tinha ainda colocado a coroa. É verdade, ele não tinha colocado a coroa física, mas ele já vivia a coroa em cada momento da sua existência. Podem ver que os próprios filisteus, ao falarem para Ax, rei de Gate, disse, não é ele o rei de Israel? Ou seja, Saul era rei, mas todo mundo já sabia que Davi era rei. Todo mundo já sabia, porque ele vivia que nem um rei, ele caminhava que nem um rei, ele se posicionava como um rei, porque o que tinha um propósito de Deus na vida dele? Você vai ser rei, e ele fazia o quê? Ele fazia o melhor, por quê? Porque ele fazia para Deus e para o povo do Senhor. Meus irmãos, o propósito de Deus, olha só, ele clamava a Deus, eu estou no propósito. Viva o propósito de Deus, meu irmão, descubra o propósito que Deus tem para você, e não tente imitar o outro, não tente, seja você. Pastor, mas eu me espelho em alguém, eu me espelho nos músicos, eu me espelho em tal pastor. Não tem problema se espelhar, porque até quando a gente está sendo treinado, a gente precisa de um líder, de um mentor, precisamos de uma referência. Mas depois de aprender, se descubra como gente, se descubra como servo, se descubra como pessoa única e exclusiva que Deus te fez e viva o melhor de Deus para a tua vida. E Deus vai fazer como Ele quiser. E também não fique vivendo miserê, não. Ah, Senhor, eu me consagrei mais do que o pastor tal. Eu não estou fazendo nem 10% dele. E quem disse que você ia fazer? Quem disse que você ia fazer? Que você ia cantar para mais gente? Que você ia pregar e ganhar mais gente? Quem disse? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Vamos viver todos os propósitos de Deus, porque quando a gente vive os propósitos de Deus, nós estamos vivendo na presença do Espírito Santo. E quando a gente vive na presença do Espírito Santo, a obra que deixarmos, mesmo que seja uma única obra, se perpetuará, porque as digitais de Deus estará ali para a glória do Senhor. E era isso que Davi fazia, estava lá na caverna, compondo um salmo. Dá para imaginar, meus irmãos? É Deus ou não é na vida desse servo? Agora, a habilidade de poder se concentrar, de poder gastar o coração dele
provocando um momento de adoração foi de Davi. Não foi o Espírito Santo que falou: meu servo, escreve agora esse salmo, meu servo, olha para mim, para de miserê, para de dar piti. Não, meu irmão, vamos parar. Deus não vai ser um bonachão, tá? Que vai ficar te dando mimadas espirituais. Deus vai falar com você e comigo como a gente precisa ouvir. Mas Davi, deixando as coisas nossas de lado, ele olhava e ele falava: bom, eu não fiz nada de errado, eu estou cumprindo com a vontade de Deus. Saul está aqui, né, querendo me matar. E o que eu faço agora? Choro, me lamento, jogo a toalha, ou faço um salmo de adoração ao meu Deus? Eu vou fazer um salmo. Por quê? Porque Ele merece. Ele merece, Ele é incomparável. Deus é grandioso. Eu estou na caverna porque eu sou pecador, eu sou pobre, necessitado, mas Ele é Deus sobre todos os deuses. 3. Dos céus Ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Aleluia. Ele estava vendo isso. Deus está me protegendo, me protegeu de Saul, protegeu do rei Aques, agora eu estou na caverna, me protegendo dos escorpião. 4. Estou em meio a leões, ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Ou seja, olha, ele está aqui agora fazendo uma figura de linguagem, dizendo: é isso aqui que eu estou vivendo no meio de um leão. Meu irmão, você quer crescer espiritualmente? Você não vai crescer nos palácios, tá bom? Você vai crescer na caverna. Aleluia. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Dá glória a Deus pelas tuas cavernas. Elas não vieram para te destruir, elas vieram para te levar a um nível de consagração mais elevado. E aí no versículo 5 ele diz: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória." Aleluia. Preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido, abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Eu te pergunto, tinha instrumento aqui com o Davi? Claro que não, meu irmão, estava fugindo sozinho, chegou na caverna, mas ele já estava olhando para o além. Eu vou louvar a Deus, e quando Deus trazer uma vidinha aqui, um tamborim, uma harpinha, uma lirinha, eu vou continuar cantando, eu vou continuar adorando, porque o meu Deus reina. Aleluias. E ele está dizendo aqui, olha, né? Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Por enquanto era só a voz dele, só as canções dele, só a melodia dele, mas ele já estava vendo além. Lembra que eu disse que Davi não enxergava só aqui e agora? Para de enxergar o aqui e agora, veja o além de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Continuemos. Versículo 8: acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Aleluia, meus irmãos. Ele está dizendo, em outras palavras, olha, eu preciso fazer isso. Eu preciso lutar comigo mesmo. Acorda, minha alma. É verdade, irmão, nossa alma é morosa, viu? Nosso corpo é indolente, meus irmãos, é preguiçoso. A gente tem que esmurrar a carne. Ser cristão é mortificar a carne o dia inteiro, é dizer, não importa, eu não vou fazer o que eu quero, eu não vou ser escravo das minhas vontades, eu vou fazer o que Deus deseja. Minha alma, avante, minha alma. Converse com seus botões, não é coisa de doido não, viu, meu irmão? Falar com você mesmo, isso é um exercício de piedade. Falar com você mesmo, falar com Deus em espírito, isso exercita até suas faculdades mentais, sabia disso? Pode ver, enquanto eu falo aqui com vocês, eu posso estar em comunhão com Ele. Ou seja, as minhas sinapses mentais. Eu estou em comunhão com Deus aqui enquanto falo com vocês, mas ao mesmo tempo estou falando com vocês e também estou falando comigo. Ou seja, percebam, esse diálogo é bom. A única coisa ruim é quando você começa a ouvir muitas vozes. Aí complicou. Aí tem que procurar os psicólogos, os psicanalistas, porque aí complica. Enquanto você fala, tudo bem. Enquanto você começa a ouvir demais, se não é Deus, meus irmãos, ou anjo, aí o negócio ficou estreito, tá bom? Mas olha só que ele diz, acorda minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Ou seja, ele queria até ver, né, o alvorecer
do dia, o nascer do dia. Eu vou despertar, eu vou chegar antes dele, porque eu tenho um motivo. Qual era o motivo de Davi? Eu vou glorificar a Deus. 9. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Eu gosto muito da versão clássica, atualizada, que fala, em toda a terra esplenda a tua glória. Essa palavra esplender, ela é muito interessante, que é brilhar muito. Davi está dizendo que a tua glória brilhe em toda a terra, que a tua glória brilhe. E agora eu te pergunto, meus irmãos, Davi fez com que a glória de Deus brilhasse? Na caverna? A caverna tinha um clarão, o próprio Deus, a fé desse servo de Deus, e aqui ele estava firme e forte. Para não demorarmos demais, eu não vou ler o outro salmo que eu tinha mencionado para vocês, que é o salmo de número 142, mas depois leia também o salmo 142, que também vai mostrar a mesma coisa. Em primeiro lugar, meus irmãos, a caverna é o lugar que nos encontramos com Deus. Guarde isso no seu coração. A caverna é o lugar que nos encontramos com Deus. E é o lugar que Deus marcou o encontro conosco. Segundo lugar, a caverna é o lugar de Deus, aonde o próprio Deus não nos permite viver sozinho, mas Ele nos permite agora formar um grande exército. Um lugar onde nascem os verdadeiros valentes. Davi era o primeiro desses valentes. Deus trouxe o pai, Deus trouxe a mãe, Deus trouxe os irmãos, e Deus trouxe aqui os futuros valentes de Davi, foram aqui que foram gerados, na caverna de Adulão. A caverna de Adulão foi o útero. Deixa eu dizer aqui para vocês, olhos de vocês nos meus olhos. A caverna é um lugar que nós nos encontramos com Deus, é um lugar que Deus marca o encontro conosco, mas são nos momentos de caverna que os verdadeiros heróis serão revelados. Os verdadeiros valentes. Porque nas festas repletas de comidas boas, qualquer um quer estar do teu lado. Mas só um valente se une a você no momento de caverna. E foi isso que aconteceu com Davi. E o texto bíblico nos ensina que quem eram esses homens, irmãos? Esses homens eram pessoas, como diz o texto, em dificuldades, endividados e descontentes. Vamos aqui colocar em outras palavras, eram os falidos, os quebrados, mas dentro deles repousava um desejo de mudança. Não subestime de alguém com poucos recursos, viu? Não subestime de uma pessoa que ganha pouco. Não subestime de alguém que já está ficando meio velhinho, cascãs, cabelinhos brancos, ou quem sabe careca. Não subestime. Você pode se surpreender, não subestime. Pode ver que as pessoas subestimam, não é assim? 40 já está fora do mercado de trabalho, 50 então já está com o pé na cova, 60 os dois. Não é assim que o pessoal fala? Para Deus, meus irmãos, tudo muda, tudo muda. Para Deus tudo muda. Por quê? Porque uma pessoa jovem pode começar várias vezes a sua história, mas uma pessoa da meia idade, uma pessoa da terceira idade tem mais uma única chance. E ele não vai dar um golpe, apenas qualquer. Ele vai dar o golpe fatal. E é assim que Deus muitas vezes nos prepara. Pode ver que na obra de Deus, Davi é uma exceção. João Batista é uma exceção. Samuel é uma exceção. Começam novinhos. Quase todos os demais são velhinhos. São velhinhos. Mas e aí? E aí, pastor, e esses velhinhos? Esses velhinhos se tornam amigo de Deus, se tornam o homem mais manso da terra. E esses velhinhos escrevem uma nova história para a glória de Deus. Por quê? Porque agora eles dependem de Deus. São nos momentos da caverna que Deus vai colocar os valentes ao seu lado e ao meu lado. Amém? E aqui, meus irmãos, é maravilhoso, porque esses 400 se reuniram com Davi. E os 37 valentes também. É na caverna
que Deus traz a verdadeira família. Podem ver que esses valentes e esses soldados se tornam os vencedores de amanhã. Meus irmãos, tudo tem uma conexão, irmãos, nada é em vão. Muitas vezes a gente fica querendo copiar uma fórmula de igreja, porque uma cresce, outra... Tudo tem um plano de Deus, tudo tem um projeto, irmãos. Tem um lado humano, um lado tecnológico, tem um lado midiático, tem um lado hoje contemporâneo de marketing, endomarketing e tantas outras linguagens humanas que são úteis, mas o projeto de Deus é muito diferente, irmãos. Quando se trata de igreja, a igreja é diferente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a igreja ela é um organismo vivo. A igreja é um corpo. Podem ver que o maior quartel-general da história da fé foi criado ali em Nazaré, na Galileia. Jesus separou 12 galileus, 12 quebrados, 12 endividados, 12, um aqui, outro ali que tinha um dinheirinho, que era o caso de Mateus. O resto era microempresário, dono de padaria, dono de mercadinho. Era porque, meu irmão, não pense que Pedro tinha ali uma frota de barcos com seus pais, juntamente com Tiago, com João, mas, irmão, peixeiro naqueles dias não tinha como exportar, tá? Pescador, né? Vendia, comercializava para quem estava ali. Você não mandava um peixe para o Egito, não chegava lá. Essa tecnologia hoje nossa de comer salmão, né, bacalhau lá de não sei onde, é porque a gente tem a geladeira. Naquela época chegava um peixinho salgado. E olhe lá, você prefere um peixinho salgado, uma sardinha salgada, que você tem que tirar o sal para fazer, ou você prefere uma sardinha, né, um salmãozinho, né, fresquinho? Então eles eram empresários, mas não eram prósperos. O quartel-general de Jesus foi criado por pessoas comuns. O quartel-general aqui de Davi, a verdadeira família de Davi, que fez com que esse reino crescesse, foi criado ali na caverna de Adulão. A caverna é o lugar aonde Deus manda os seus soldados. A caverna é o lugar aonde Deus manda a verdadeira família. Aleluias! Ah, pastor, eu estou vivendo na minha caverna, meu marido agora é um quebrado, ele não trabalha mais, né? Então, irmão, descanse em Deus, busque em Deus. Se a tua mulher só dava valor a você enquanto você tinha recursos, é uma pena. Ela casou com você, quem sabe, também pelos recursos. Acabou o recurso, acabou o casamento. E a mesma coisa para o irmão. A mulher ficou doente, a mulher ficou mais fortinha, acabou o casamento. Ah, pastor, eu te pergunto, irmão, você casou com a mulher por causa do quê? Você casou com ela ou com a beleza dela só? Você casou com ela ou agora, né, e aquela parte, até que a morte separa, seja doença, seja dificuldade. E aí, como fica? Percebam, irmãos, a gente está com as pessoas enquanto é conveniente, quando a gente passa por um sabor, a gente joga a toalha. Irmão, para de ser assim, irmão. Para de ser assim. Davi aqui, ele está ensinando para a gente que a verdadeira família está com a gente o tempo todo. O que Davi faz? Davi tenta presta atenção, meus irmãos. Davi tenta proteger o pai e a mãe, mas Davi estava fugindo do rei. Dá para proteger? Não e sim. Dá, porque Davi fez isso, então a gente aprende com o Davi. Mas nessa hora, né? Que nem um dia eu ouvi de um pastor, farinha pouca no meu pirão primeiro. Eu falei, pastor, isso daí não combina com pastorado não, viu? Não, o verdadeiro pastor, farinha pouca a gente divide. Farinha pouca a gente ora, para Deus multiplicar. Farinha pouca no meu pirão primeiro, deixa de ser pastor. E você também, irmão. Farinha pouca no meu pirão primeiro, deixa de ser crente. Isso daí não é coisa de crente. Não é verdade? Farinha pouca no meu pirão primeiro, minha esposa que se vire, meu marido que se vire, meus filhos que se vire. Está errado. Farinha pouca, a gente ora, a gente divide. E se for para passar fome, passa junto. Família é família, a família cuida da família. Amém, meus irmãos? Deus te pôs numa igreja local para você aprender a viver família. As coisas boas e a coisa ruim. Então aguenta firme na coisa ruim. Na coisa ruim não fica dando piti não. Não fica rodando a baiana para o marido não. Na coisa ruim, segura firme, irmão. Segura firme, irmão. É assim que a gente faz. Davi agora aqui estava fugindo e chama pai e mãe e vai cuidar do pai e da mãe. Porque olha só que coisa linda. Na caverna foi um lugar onde ele também protege aqueles que são mais frágeis.
Dava para cuidar de papai e mamãe na caverna? Não dá, veinho, veinha, já é frio, já é calor, e aí vai ficar na caverna, e não dá. E aí o que ele faz? Ele vai lá para Moabe, em Mispa. Para quê? Para buscar socorro, agora no rei de Moabe. Quem conhece o mapa de Israel sabe o que eu estou dizendo. Jerusalém está ali um pouco de meio para baixo. Jerusalém é essa região. Judá está um pouco mais para o sul. E logo depois a leste de Judá tem o Mar Morto. E também a leste do Mar Morto tem Moabe. Moabe, que é os próprios parentes dos israelitas, os moabitas. Mas agora aqui ele vai fazer o quê? Ele vai buscar ajuda, ele vai pedir ajuda lá em Mispá. Para quem? Para o rei de Moabe. A palavra Mispá, meus irmãos, Mispá, existiam várias cidades chamadas Mispá, mas aqui é Mispá de Moabe. E é muito interessante que essa palavra Mispá tem um significado muito lindo. Ela significa torre de vigia. Torre de vigia. Palavra de Mispá. Olha que coisa linda. Na caverna nasce uma estratégia para proteger os frágeis. E os frágeis a gente coloca na torre de vigia. Amém, meus irmãos? Os frágeis não mata, viu? Os frágeis não mata, que nem algumas igrejas fazem. Porque se o irmão está desempregado, eu vou cuidar de desempregado, ele não vai dar dízimo. Desempregado a gente põe em torre de vigília. Doente a gente põe em torre de vigílias. Os doentes a gente põe em torre de vigília. Amém, meus irmãos? Igreja é lugar para todos, não é só para ricos. Aliás, é para todos em nome de Jesus. E aqui ele vai buscar abrigo aonde? Em Mispá, de Moabe. Pede, pode, fique aqui, eu quero voltar. Vamos lá para 1 Samuel 22, já estou quase encerrando. 1 Samuel 22 de novo, meus irmãos. Vamos voltar lá para o texto. 1 Samuel 22. Versículo 3. De lá Davi foi para Mispá em Moabe e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Dá uma pausa aí. Olha só que coisa linda, Davi. Davi meus irmãos, ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele está na caverna, ele vai cuidar do papai e da mamãe. Pelo amor de Deus. Quando eu vejo esses personagens bíblicos, eu fico corado de vergonha. Eu falo, Deus, eu preciso fazer muito mais para o Senhor, eu preciso fazer muito mais para o Teu reino. Eu preciso fazer muito mais, Deus. Porque tem hora que a gente acha que não dá, não é assim, irmãos? Já fiz demais. E você sabe, uma coisa que nos atrapalha muito é o passado de vitória. A gente fala, já fiz bastante. Não, meu irmão, você tem que fazer todo dia, para sempre. Por quê? Porque enquanto você estiver vivo, Deus está dando a chance de fazer um pouco mais para Ele. Amém, meus irmãos? Agora também não vai ter uma religião autorredentiva, tá? Eu preciso fazer o tempo todo para provar que eu sou de Deus. Não, você não precisa provar para ninguém, nem para você mesmo. Você precisa apenas se deleitar em Deus, porque Ele é o teu tudo. Faça porque Ele merece, mas não faça para ser um cristão que com as suas obras tente fazer obras de salvação, no sentido de fazendo obras serei salvo. Não são obras autorredentivas, são obras para glorificar o Eterno. E aqui ele mesmo agora frágil, claro que agora já tinha os 400 homens ao lado dele, ele vai para Mispá e pede, posso cuidar do meu pai e da minha mãe aqui? E o rei diz, tudo bem. E aí olha o que ele diz, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Vamos lá, vamos mais uma vez avaliar Davi. Ele tinha uma resposta do futuro? Não tinha, está aqui, não tinha. O que Deus vai fazer comigo? Estou vivo até agora, amanhã pode ser que eu morra. Fiz até agora, não sei amanhã. E aí Davi paralisava por causa disso? Não, ele ia avante. A caverna ensinou Davi, a vida de Davi era um mistério, onde cada dia ele ia avante. Por quê? Porque Deus era ao lado dele. Dê passos avante, meu irmão, dê passos, não pare de andar. Agora, pare também de ficar querendo saber o futuro. Eu sei, irmão, está no nosso DNA, a gente queria saber qual é a empresa que amanhã vai ser o novo unicórnio para a gente comprar. É verdade essas ações, porque aí você ia ficar rico. Você não gostaria de ter comprado a Google, né?
a empresa que cuida do Google, a Facebook há 15 anos atrás. Oh, bitcoins? Ah, claro. Teve gente que pagou com bitcoins uma pizza, sabia disso? Isso é real. Logo no início das criptomoedas, comprava. Opa, já está dando uma pizza. Acho que a pessoa deve chorar até hoje. Deve chorar até hoje. Você não gostaria de saber isso? Claro que você gostaria. Você não gostaria de saber que obras você fará para Deus? Claro. Mas vem cá, Deus revela? Raramente. O que está revelado aqui? As profecias do Apocalipse. O que mais? E quando Deus usa um profeta, você vai ser rei. Mas aqui Davi estava assim, sendo rei de 400, desempregado, de 400 conturbado, de 400 endividado, amargurado. E estava sendo rei do quê? Das cobras, do escorpião. Mas ele ia avante. E ele fazia o quê? Ele fazia poema, ele buscava a Deus. Estão entendendo, meus irmãos, como muitas vezes a gente é frouxo, a gente é pequeno, a gente para nos nossos embates, a gente joga a toalha. Que Deus nos ensine com esse homem em nome de Jesus. Porque agora lá em Mispa ele pede abrigo aos seus pais e diz, olha, cuide deles até que eu entenda o que Deus tem para mim. Eu não sabia. Vem cá, meus irmãos. Quanto tempo viveremos, o que faremos, quantos filhos, netos, quantos bens, não sei. Uma coisa eu sei, o Senhor estará com você e comigo, em nome de Jesus, que possamos estar com Ele. E sexto e último lugar, meus irmãos, olha que coisa linda, que coisa fantástica. Deus traz esses 400 homens para ficarem com Davi, mas Deus também traz um profeta. Aleluia! Aleluia! Porque na caverna também é um lugar onde a gente aprende a ouvir os profetas, a ouvir os mensageiros de Deus. Agora é claro, ele já estava lá em Mispa, em Moabe, mas agora olha só que coisa linda. Ele fala isso para o rei de Moabe, olha, cuide, e o rei diz, eu vou cuidar do seu papai e de sua mamãe. E aqui versículo 4 de 1 Samuel 22. E assim Davi os deixou com o rei de Moabe e eles ficaram... E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Ele estava por ali agora, ele estava lá com o rei de Moabe, tinha saído da caverna, mas tudo começou na caverna, lembra? Tudo começou na caverna. Agora eles estavam num outro rei, que também não era parente distante, mas já tinham brigado no passado e vão brigar por outros momentos. Ele também estava numa situação meio desconfortável, porque Saul ainda estava querendo matá-lo, mas agora, olha só o que diz o texto, versículo 5. Contudo, o profeta Gate disse a Davi, não fique na fortaleza. Agora que eu estou comendo um franguinho, agora que eu estou com 400 soldados, agora que eu estou respirando um pouquinho, vem o profeta. Esse profeta aí não é de Deus, esse homem não é de Deus, não é possível. E por que ele está dizendo, não fique na fortaleza, vá para Judá. Judá, ali pertinho de Saul, pertinho de Saul. Por quê? Porque Deus queria Davi aonde? Deus queria Davi em Judá. E o que Davi faz? Davi dá piti. Não, Deus! Agora, Deus, que eu estou comendo, dormindo. Agora que eu estou quentinho. Papai e mamãe estão seguros. Não, Deus, esse profeta aqui é do demônio. Sai daqui, está amarrado, profeta. Meus irmãos, se prepare, porque Deus vai levantar verdadeiros profetas para nos guiar na palavra. Amém, meus irmãos? E o que um profeta diz, não necessariamente a gente não quer. Aliás, na maioria das vezes a gente não quer. Nem eu também, viu, meus irmãos? Eu me incluo com vocês. Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete, um lugar que a gente não sabe direito onde é, ali na região de Judá. E agora ele sai da caverna, vai para o palácio lá de Moabe, ali em Mispa, e agora ele volta para Judá e fica na floresta. E aí, pastor, e aí que está tudo bem para Davi, por quê? Porque Davi sabia em quem ele cria. Meu irmão, você tem crido em Deus, a sua alma é de Deus, saiba disso, o Senhor será contigo nas cavernas.
Deus te conduzirá, Deus te encontrará na caverna, Deus levantará um exército de valentes na caverna, Deus colocará verdadeira família na sua vida na caverna. Ou seja, a caverna não é um lugar para te destruir, mas é um lugar para te consagrar. E mesmo depois que você proteger os mais frágeis, Deus usará os profetas para te colocar no lugar devido. E o que Davi faz? Davi aceita. E ele faz o quê? Obedece. Que possamos aprender com Deus e simplesmente obedecê-los. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao seu coração e quero orar agora. Orar por nós, pedindo: Deus, nos ajuda. Nos ajuda a fazer das cavernas da nossa vida um lugar de consagração, um lugar de oração, um lugar de jejuns e um lugar principalmente de adoração. Amém? Você está adorando na caverna ou só sobra murmuração? Então, vamos reescrever a nossa história e vamos aprender com esse servo de Deus que tem tanto a nos ensinar. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, onde quer que você esteja, e peça para Deus agora: Senhor, me ajuda a caminhar como o Davi caminhava, me ajuda a extrair lições lindas como ele extraía, e me ajuda a vencer como ele vencia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida de Davi, por essa história tão linda, tão linda. Digo linda porque já conhecemos o desfecho, mas tão assustadora, tão emblemática, tão repleta de incógnitas e de dúvidas. Mas eu te agradeço porque ela se torna linda, porque Davi, Senhor, ele olhou para o Senhor, ele clamou, Senhor, e ali o Senhor teve um encontro com ele. Pai, obrigado pelas cavernas da nossa vida, Pai. Obrigado. Nos ensina nelas, Senhor. Nos leva a Tua palavra, nos leva ao Teu texto. Consola-nos, Senhor. E, ó Deus, continue, Senhor, trazendo realmente aqueles que estarão conosco por uma vida toda. Traga, Pai, todos aqueles que o Senhor desejar para estarem do nosso lado. E que juntos, Pai, possamos nos tornar os valentes Teus nessa terra. Que possamos proteger os mais frágeis. E que possamos colocá-los sempre numa torre de vigília. Uma torre de vigia, Senhor. E que também, Senhor, nos momentos em que estivermos sendo conduzidos por Ti, que o Senhor use os Teus profetas. Sim, como o Senhor usou aqui o profeta Gade. E Davi obedeceu. Nos ensina a obedecer sem questionar, Pai. Sim, quebra de nós essas tolices de, antes de Te obedecer, ficar pensando se devo, se não devo. Ó Deus, derrama sobre nós esse temor sagrado, que é o temor de obedecer a Tua palavra, de se lançar de acordo com a Tua palavra, para a gente viver tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. Senhor, eu Te agradeço, Pai, eu Te glorifico, eu Te bendigo e eu Te adoro. E peço, ó Deus, continue falando aos nossos corações. Continue, ó Deus, usando o Teu Santo Espírito para ensinar os meus irmãos e irmãs, e que possamos, meu Pai, crescer em consagração, em espiritualidade e principalmente em adoração. Nos ajuda a Te adorar, Pai. Nos ajuda a Te contemplar em cada momento, como foi Davi. E fazemos, ó Deus, da caverna um lugar de adoração. Que a gente possa ver a Tua mão sobre nós e que possamos ver o Senhor trabalhando em favor de todos nós. Eu peço a Deus, abençoe meu irmão, ajuda o meu irmão que está fraco, aquele que está abatido, aquele que, ó Deus, as circunstâncias do mundo têm dado o tom da vida dele e não a fé. Ó Deus, muda o meu irmão, liberta ele desse cativeiro, liberta a minha irmã desse cativeiro. Arranca, Senhor, o meu irmão, a minha irmã de todo problema, de toda incógnita, de toda barreira. E, ó Deus, segura nas nossas mãos, para que a gente possa vencer ao Teu lado e contigo. E que a gente possa, Senhor, olhar para trás e saber que valeu a pena Te obedecer. Ó Deus, não nos deixa cair em nenhum laço, não nos deixa cair em nenhuma sentença.
Pelo contrário, nos faça viver debaixo das tuas promessas. É assim que eu peço a tua bênção, a tua graça sobre cada irmão que está aqui, sobre cada um que nos acompanha nas redes sociais. Ó meu Pai, abençoa todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deixe essa palavra ao seu coração, tá bom? E que o Senhor continue falando com cada um de nós. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, um domingo de vitória e um domingo muito abençoado. Podem se abraçar, está encerrado o nosso culto. Glória a Deus.